Então agora é o seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um exercício. Esse exercício aqui, que é as pranchetas de Ana, Bia e Clara são de ferro, de madeira, de plástico, mas não necessariamente nessa ordem. Uma das pranchetas é branca, a outra é verde, a outra é azul. A prancheta de Ana é branca, a de Clara é de plástico e a de Bianca não é verde nem é de ferro. Qual as cores da prancheta de ferro, de madeira e de plástico, respectivamente? Já brincaram disso aí? Já fizeram esse exercício? Esse exatamente não, já fiz um parecido. Já fez um parecido. Tá bom, então o que eu quero fazer aqui? A gente tem duas opções. Ou a gente pode construir juntos a solução, ou eu posso dar 5 minutinhos para vocês testarem aí se vocês desenrolam o exercício. O que vocês preferem? Acho que pode ser junto. Já estou tentando aqui, mas acho que pode ser junto. Já tá na atividade. Então foi o seguinte, enquanto eu preparo o ambiente aqui para a gente fazer junto, vai tentando aí, vai dar uns 2 minutinhos, a gente já segue aqui. Legal, então nós temos aqui o nosso exercício. Eu estou usando esse formato do próprio Google Docs. Eu tenho um gabarito que eu vou compartilhar com vocês depois, mas a ideia é a gente construir isso juntos, para vocês poderem ter, se não conseguem enxergar bem, o tamanho está adequado, está conseguindo ler direitinho. Beleza, então o que a gente tem aqui, né? Beleza, eu tenho aqui. Então o que a gente tem aqui? A gente tem as pranchetas, né? Eu olho esse problema. As pranchetas de Ana, Bianca e Clara são de ferro, de madeira e de plástico, mas não necessariamente nessa ordem. Uma das pranchetas é branca, a outra é verde, a outra é azul. A prancheta de Ana é branca, a de Clara é de plástico e a de Bianca não é verde nem é de ferro. Quais as cores das pranchetas de ferro, de madeira e de plástico, respectivamente? Então, esse exercício ele é muito interessante porque as pessoas olham para isso. Aí fica todo mundo tentando adivinhar o que é. E eu quero provar para vocês aqui que com paciência e método você não precisa pensar. A resposta se manifesta para vocês. Não precisa pensar, é só fazer passo a passo. A primeira coisa que tem que fazer é uma análise do problema, certo? Então, quantas frases eu tenho nesse enunciado? Então, 3. Qual é a primeira? As pranchetas de Ana, Bianca e Clara são de ferro, madeira, plástico, mas não necessariamente nessa ordem. Maravilha. Então, vou pegar esse cara aqui, vou separar do problema. Eu quero fatiar o problema. Dividir para conquistar. Então, separei o problema. Então, tem aqui a primeira. Beleza. Aí eu vou analisar só esse cara aqui. Quando eu analiso a estrutura da sentença, ora, eu já sei que isso é uma frase. A gente já sabe que a gente já analisou 4 tipos de frase. Ela é interrogativa? Ela é exclamativa? Não. Ela é imperativa? Ela é declarativa? Beleza. Então, se ela é declarativa, ela está no nosso campo da lógica. Agora eu pergunto, eu consigo reduzir essa frase para um valor de verdadeiro ou falso? Sim. Eu reduzo ela para verdadeiro ou falso? Por que você acha que sim? Porque pelo menos cada uma tem uma de ferro, de madeira e de plástico. Não necessariamente nessa ordem. Perfeito. Então, mas veja que eu não tenho elementos para posicionar ela e dizer se ela é verdadeira ou falso. Então, em vez de chamar isso de proposição pura e simplesmente, eu chamo isso de um axioma. Isso é uma frase que ela tem a forma de uma proposição, mas eu não consigo reduzir ela. Eu tenho que assumir que ela é verdade para conseguir analisar o resto do problema. Então é como se ela fosse a pré-condição que vai guiar o meu raciocínio lógico. Concorda comigo? Sim. Então isso é um axioma. Eu parto da premissa que isso é verdade porque estão me dizendo isso para poder fazer meu raciocínio. Então, se isso for verdade, eu consigo fazer os outros raciocínios. Então isso aqui é um axioma. Anotei aqui o meu axioma, ok? Legal. Vou pegar essa outra frase aqui. Uma das pranchetas é branca, a outra é verde, a outra é azul. Isso é uma proposição? Isso é uma proposição, mas não é uma premissa. Certo. Eu não consigo reduzir ela a verdadeiro ou falso. Eu tenho que assumir que isso é verdade. Isso é como se fosse a restrição do problema. Ele não me dá a resposta que eu quero, mas ele me dá o contexto. Certo? Então isso também é um axioma. Aí aqui começa. Aliás, perdão, eu falei besteira aqui. A prancheta é branca. É uma declaração afirmativa. Não, isso não é axioma, não. Isso aqui é exatamente a proposição, é a premissa. Essa é a nossa premissa do nosso argumento. Eu estou dizendo que uma é branca, uma é verde, a outra é azul. Certo? Beleza. Aí agora eu vou pegar o quê? De Ana é branca, de Clara é plástico, de Bianca não é verde, nem é de ferro. Agora, isso aqui também é uma premissa. Isso aqui eu consigo trabalhar, olha só. A prancheta de Ana é branca. Beleza, é uma informação que eu posso reduzir para verdadeiro ou falso. A prancheta de Clara é de plástico. E a de Bianca não é verde nem é de ferro. Isso aqui é uma proposição composta, concorda comigo? Sim. Faz sentido para vocês? Legal. Aí no final tem a pergunta aqui. Qual a cor, né? Isso aqui, na verdade, é interrogativa, não é. É uma interrogação que, na verdade, o que está acontecendo é que esse problema está sem a conclusão
E o que a gente tem que trazer é a conclusão lógica a partir dessas premissas, construindo um argumento, beleza? Então, depois dessa análise de eu entender o que não é, o que eu tenho que descartar, a pergunta eu descarto, porque a pergunta é só aqui embaixo, para pegar a conclusão. Mas na análise, eu consigo separar esses caras e ver as implicações. Então, quais são as implicações desses caras aqui? Que interessante. Dado que isso aqui é verdade, né, que esse contexto aqui todo está me descrevendo as minhas restrições, eu posso dizer que existem quantas pranchetas? 3. Maravilha. Então, existem 3 pranchetas. Estou fazendo uma análise, tá? As implicações daquela análise. Então, tem 3 pranchetas. Beleza. E essas pranchetas pertencem a alguém? Como é que é a relação delas com as pessoas? Cada prancheta uma tem uma. pertence a uma pessoa, sendo elas Ana, Bianca e Clara. O que eu posso falar sobre os materiais? Plástico, madeira e ferro. Então, cada prancheta é de um material distinto. As pessoas também são distintas, né? Não tem 2 pessoas com uma prancheta, não tem uma pessoa com 2 pranchetas. E nem ninguém é sócio de prancheta nenhuma. O que eu posso falar sobre cor? Cada uma também tem uma cor distinta. Cada prancheta é de uma cor. Aí eu posso pegar essa proposição composta e eu posso quebrar ela em proposições simples, correto? Quais são as proposições simples? Prancheta de Ana é branca, É branco. prancheta de Clara é de plástico e a de Bianca é verde. Não é verde nem é de ferro. Não é verde, a prancheta De de Bianca Bianca é ferro. não é de ferro. Olha que interessante, viu que a gente quebrou, viu? Veja quanta informação está codificada num parágrafo. Aí eu posso olhar o seguinte, beleza, olhando só essas implicações, existem categorias nesse problema, não existem categorias? Lembra de teoria dos conjuntos? Dos conjuntos que a gente diz assim, conjuntos dos números positivos. O número 3 entra nesse conjunto? Números positivos. Ah, sim. Sim. O menos 1 entra nesse conjunto? Não. Agora, se tiver fazer conjunto dos números pares, o número 3 entra nesse conjunto? Não. Então, o que eu estou pegando? Estou pegando uma propriedade do elemento para categorizar o elemento. Concorda comigo? Então, aqui eu tenho categorias. No caso, eu tenho 3 categorias. Quais são essas categorias? Que são coisas semelhantes, mas são distintas. São as pranchetas. Prancheta. Cor e material. Perfeito. Então, eu tenho o quê? A prancheta, que na verdade a prancheta é de alguém. Então, na verdade, é a pessoa com a prancheta. Eu tenho a cor e o material. Existem 3 conjuntos. E aí, a partir disso, eu posso agora investigar a resposta. Mas agora está tudo decomposto. Mas ainda tem que pensar, não tem que pensar para ver o que é verdade e o que não é? Eu falei que não precisa pensar. Isso é de método. Então, o que a gente vai fazer? É só arrumar. Dá para ver o que é. É só arrumar. O que a gente vai arrumar? Vamos arrumar aqui e fazer o quê? Fazer um modelo. Fazer um modelo. Aí boto aqui, ó, para ficar bonitão. Pá, modelo. O que eu vou botar no meu modelo? Já vou inserir aqui. Deixa eu ver se ele me dá uma dica aqui. Já vou inserir nesse cara aqui o elemento fundamental da vida da lógica. As tabelinhas. Vou meter uma tabelinha aqui. Aí eu te pergunto, o que eu boto nessa tabela? Bom, eu vou botar a tabela se eu tenho 3 conjuntos, pessoa com prancheta, né? Cor e material, eu tenho relação de pessoa com cor? Sim. Da Ana é branca. Da Ana é branca. Então eu tenho aqui pessoa, bota esse cara aqui, ó, centralizadinho para ficar bonito. Tenho uma relação de pessoa com cor. Legal. Eu já vou copiar esse cara aqui, botar aqui embaixo. Eu tenho relação de pessoa com material? Então tem pessoa Da Clara e material. Eu tenho relação de material com cor? A da Bianca não é verde nem de ferro, mas não pertence à mesma. Né? Mas eu não tenho uma ligação direta. Concorda comigo? Uhum. Então, se eu não tenho uma ligação direta, eu não preciso fazer mais essa tabela. Porque eu vou usar isso aqui para mapear diretamente. Então, beleza. Pessoa. Eu tenho 2 eixos. A Elisângela está falando, não seria mais fácil colocar uma tabela única? Elisângela, não seria. Mas você está certíssima. Seria mais econômico. Não necessariamente mais fácil. Porque você já matou a charada. Eu tenho 2 tabelas, cada uma com 2 eixos. Cada eixo, como um eixo se repete em cada tabela, eu poderia unificar as tabelas. Perfeitamente. Poderia fazer uma tabela de 4 por 7 e resolveria o problema. A gente bota isso, a gente unifica isso no final para você. Mas vamos fazer passo a passo. Quero para não ter que pensar. Então, o que eu vou botar aqui? Vou botar o eixo de pessoa. Quem são as pessoas? Ana, Clara, Bianca. Bianca. Legal. E aqui quem são as cores? Branco, verde e azul. E aqui embaixo, mesma coisa. Ana, Clara, Bianca. E quais são os materiais? Plástico, ferro e madeira. Plástico, ferro e madeira. Legal. Agora que eu já estou com a minha tabelinha armada, o que eu vou fazer?
eu vou interpretar as minhas proposições, né? As minhas premissas. Então, qual é a primeira que eu posso interpretar aqui? A da Ana é branca. A da Ana é branca. Então, vem aqui, Ana, branco, e boto aqui um Vzinho, de verdadeiro. Aí que vem a parada interessante, que é a inferência. Se a Ana é branca, a Ana pode ser verde? Não. Então, eu boto o que aqui? Ela pode ser azul? Não. Beleza. Agora, se a Ana é branca, a Clara pode ser branca? A Bianca pode ser branca? Então, veja que com uma informação, eu matei 4 posições. Legal. O que mais que eu posso pegar aqui? Qual é a próxima que eu posso interpretar aqui? A da Bianca não é verde. A da Bianca não é verde. Bianca, verde. O que eu boto aqui? Falso. Falso. O que sobrou? A da Bianca é azul. Uhum. E agora, aí o que eu faço com esse daqui? Eu tenho 2 azuis? Não. Não, então aqui é falso. A da Clara é verde. Tá vendo que a gente tá... É visual o negócio, a gente não tá tendo que fazer força para pensar. É visual a parada. Então o que a gente vai fazer? Vamos repetir esse mesmo problema para baixo aqui. Vamos ver, o que mais temos? A prancheta de Bianca não é de ferro. Uhum. Então, Bianca e ferro é falso. O que mais que a gente tem? A da Clara é de plástico. A da Clara é de plástico. Boto aqui o verdadeiro. Se eu botei verdadeiro na Clara, aqui é falso, aqui é falso. Uhum. Se esses dois são falsos, só sobra para mim aqui o verdadeiro. Se esse cara aqui é verdadeiro, se o plástico já é da Clara, então não é da Ana, nem é da Bianca. Consequentemente, se a Bianca não é ferro e não é plástico, ela é de madeira. Veja que a gente não tem que fazer força. É só método de organização. Faz sentido isso? Legal. Agora eu pergunto, qual as cores das pranchetas de ferro, de madeira e de plástico? A de ferro, qual é a cor da de ferro? Branco. Branca. Opa, Branco. é branco ou verde? Branco. Aí o que eu tenho que fazer? Ferro. Quem é de ferro? Ferro é Ana. Ana. Aí eu venho aqui, quem é Ana? Beleza. Então eu boto aqui. Aí qual é a próxima? Madeira. Madeira. Quem é madeira? Tá aqui. Bianca. Bianca. Vem na outra tabela. Bianca é... Legal. Vem agora aqui, quem mais? Plástico. Tá aqui. Quem é plástico é Clara. Clara é verde. Sem fazer força. Fez sentido isso pra vocês? Alguém aprendeu uma coisa nova até agora? Isso foi legal. É o que, Evelyn? Eu acho que, assim, pelo lado que eu aprendi na parte... Eu encarei isso como um problema matemático, tá? Aham. Não sei muito. Mas eu acho que a parte da lógica da tecnologia, pelo menos de programas e tudo, precisa de muito mais verificação, eu acho, do que uma objetividade de resolução. Eu acho que você precisa... Me pareceu muito mais codificado eu chegar até a resposta desse jeito do que de um outro jeito. Talvez o jeito que a Elisângela pensou, em uma tabela só. Muito mais codificado? Não entendi. Tem muito mais métodos de verificação, eu acho. Métodos de verificação. Então, o método de verificação, ele existe para te ajudar a reduzir o esforço cognitivo de ter os estados múltiplos das premissas na tua cabeça. Então, você pode fazer como uma expressão matemática, onde você vai resolvendo as coisas. A questão toda é como a Elisângela está mandando bem ali no comentário. Quanto maior a quantidade de estados para serem avaliados, maior o esforço cognitivo que você teria que fazer. Então, esse método de redução e de quebrar, o método de dividir e conquistar, ele é muito importante para que você não tenha que ficar lembrando de coisas. Então, você faz o quê? Em vez de contar com a memória na cabeça, você usa a memória no papel. E aí, porque a memória é visual, você não usa só a cognição, você passa a usar também toda a sua função visomotora para conseguir articular o seu raciocínio. E aí você pensa mais leve. O processo que eu acabei de mostrar para você, de pegar um parágrafo, quebrar ele numa análise, a partir da análise, estabelecer cada elemento das implicações, a partir das implicações, manifestar as implicações visualmente numa tabela. Tá vendo que é um passo a passo? Isso é um algoritmo, isso é um software. Eu acabei de mostrar para vocês o primeiro software que vocês implementaram junto comigo aqui. A questão é que a gente está num nível muito maior, muito mais alto. E a máquina não tem a capacidade cognitiva que a gente tem. Mas isso é um software, porque é um processo... Fala, Evelyn. Eu acho que, na verdade, é isso que eu quis dizer, não expressei direito. Porque eu acho que, como a gente tem a capacidade cognitiva, o que eu quis dizer na parte da tecnologia, tipo, uma máquina, ela não vai saber pensar. Então, eu tenho que dar para ela todas as condições e todas as verificações para ela fazer e me dar um resultado. Sim. Aqui, e a gente vai chegar nisso. Vocês vão entender isso tudo. Mas veja que a gente está vindo, porque a tecnologia, ela necessariamente vem de uma vinculação humana.
A tecnologia não existe fora do contexto do ser humano. A forma que a gente expressa a tecnologia depende de como a gente funciona. Então, tecnologia é natural para a gente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês acabaram de implementar um primeiro software. E agora, com base nisso, a gente consegue fazer nosso segundo desafio. Eu vou só fazer a vontade da Elisângela. Como é que seria esse cara aqui numa tabelinha? Eu usaria demais, né? Teria que são 4, seriam 7. Pega esse cara aqui e joga aqui. Pega esse cara aqui, pega esse cara aqui e joga aqui. Porque eu estou consultando. A questão é que eu crio um ruído visual, compreende? E esse ruído visual, ele pode me atrapalhar. Então eu gosto de separar bem as coisas. Depois que você acostuma, nem faz tabela, você já mapeou, porque veja que com 2 informações eu mato 9. Cara, na verdade, eu fiz uma tabela de 3x3. Eu coloquei Ana, Clara, Bianca, já fui preenchendo a cor que eu tinha e o material que eu tinha. Na verdade, eu fiz uma tabelinha menor. Ah, menor, entendi. 3x3, então você fez o quê? Você botou o eixo, foi a cor e o material. Entendi. E aí você usou, em vez de verdadeiro e falso, você usou a Ana, Clara e Bianca. Maravilha. Então vou mostrar aqui para a galera como é que fica. Muito legal, porque você subiu o nível de abstração. Em vez de trabalhar com verdadeiro e falso, você trabalhou com a implicação do verdadeiro e falso. Né? Sofisticado, hein? Sem Oi? saber. Sofistiquei sem saber. Pô, super hardcore. Você é sinistra. Ó, eu vou botar aqui, ó, cor e material. Aí você tem aqui branco. E aí o que você fez aqui? Você matou isso aqui e você pegou, beleza. A prancheta de Ana é branca. Então, assim, branco, a prancheta de Ana é branca. A de Clara é de plástico. Aí você botou aqui, ó, Bianca não é verde, não é de ferro. Como é que você fez aqui? Você botou a Ana aqui, não é isso? Mas aí precisa da parte cognitiva, não tem como Isso. ter verificação nenhuma. Isso, ela economizou. Não é isso, Elisane, você fez? Botou a Ana aqui? Isso mesmo, já coloquei a Ana aí. Então, como eu tinha poucas condicionais... Mas como é que você sabia que você tem que botar... Se você vai partir dessa premissa aqui, ó, Ana é branca. Então você tem que botar branco, botar Ana em tudo. Não, na verdade, não. Eu peguei 3 colunas e 3 linhas. Eu tenho branco, verde e azul. Já sei que Ana é branco. Eu já sei, subindo lá nas premissas, eu já subi aqui no chat para pegar. Eu sei que Ana é branca. Eu sei que a de Clara é de plástico. Então, aqui E Bianca não é de ferro. E a de Bianca não é de ferro. É E aí porque você tem 2 informações aqui. Você tem informação sobre Ana. Porque assim, se Clara é de plástico e Ana não é de ferro, Ana é de madeira. A Bianca é de madeira. Clara é de plástico e Bianca não é de ferro. Se plástico já é Clara, só sobrou madeira. Então Bianca é madeira. Aí você mata numa ordem diferente. Ó, madeira já sabe que é Bianca. Uhum. E aí que você tem de cor? E Bianca não é verde. Se Bianca não é verde, mas Ana é branca, então você já matou que a Bianca é azul. Aí quando você coloca aqui que Bianca é madeira e azul, você já matou essa coluna toda aqui. De azul e madeira não tem mais. Vai sobrar para cá. Aí você vê que Bianca não é verde e não é de ferro. Se Bianca não é de ferro, Bianca é de plástico. E não é verde, ela é branca. Então Bianca. E aí você matou aqui que a Ana é de ferro e verde. Só que veja que você precisou fazer um processamento mais sofisticado, que é natural do ser humano, porque você detectou o padrão. Você viu uma relação e pegou um atalho. A questão é que você não precisa fazer isso. E quando os problemas têm 40 eixos, são problemas multidimensionais, aí o coco do programador frita. Não tem a capacidade de processamento. Você não, até tem de processamento, você não tem a capacidade de atenção, porque você tem que pendurar muita coisa na tua cabeça, sacou? Mas show de bola. Então vou deixar isso aqui como exemplo, vou até marcar ele aqui uma outra corzinha, para deixar isso para vocês. Beleza. Mas só para não... Então agora vamos pegar o outro exercício. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é maneiríssimo. Exercício 2. Olha que doido esse. Deixa eu quebrar essa página aqui. Olha que legal, hein? Numa empresa trabalham 3 pessoas. Bárbara, Elvira e Soraya. As 3 têm gostos musicais distintos. Uma delas gosta de rock, outra de samba, outra de sertanejo. As 3 realizam trabalhos distintos. Uma delas digita relatórios, outras faz gestão de estoque e outra faz... avaliação de documentos. A pessoa que gosta de rock disse: não faço avaliação de documentos, nem digito relatórios. A pessoa que gosta de samba disse: meu nome não é Elvira nem Soraya. A pessoa que gosta de sertanejo disse: nem eu nem Elvira avaliamos documentos. Qual o nome e trabalho de cada um? Que cada uma realiza. Então, já tá ficando mais sofisticado esse negócio aqui. Vamos meter ficha? Diogão, como é que você tá aí? Tô vivo. Mas tá tranquilo? Tô tranquilo. Então tá bom. Pede ajuda, cidadão. Vamos lá. Nossa primeira etapa é o quê? Separar em frases. Análise. É isso aí. Vamos separar em frase. O que está acontecendo? Eu quero separar o joio do trigo. Dividir e conquistar. Então aqui, ó. A empresa
Tem 3 pessoas. Ó, pá, já jogo pra cá. Legal. Isso aqui é o quê, hein? Isso é um axioma, não é? Eu tenho que partir que isso é verdade. Eu não consigo reduzir isso. Tem que partir disso aí como verdade. Aí eu tenho aqui, as 3 têm gostos musicais distintos. Uma é rock, a outra é samba, a outra é sertanejo. Mais um, o que lhes parece? É uma premissa ou um axioma? O que você acha, Georgette? Gente, aqui não tem... Aqui é um espaço para vocês errarem com vontade, entendeu? Comigo, assim, a gente vai errar tudo junto, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa desse confronto de ideias, o conflito e o confronto de ideias, para a gente poder explorar as questões. Então, perde a vergonha, não tem isso aqui não. Então, eu diria que é um axioma. Um axioma. Eu concordo com você, porque eu não consigo, apesar dele me dizer que uma é de rock, eu não consigo dizer qual, eu não consigo reduzir aquilo a uma proposição específica, né? Uma premissa específica. Então, é mais um axioma. Aí, assim, ó, as 3 realizam trabalhos distintos. Já tem a dica que isso é mais um axioma. É a mesma natureza, uma estrutura frasal da anterior, concorda comigo? Um axioma aqui. Legal. A pessoa que gosta de rock disse: não faço avaliação de documentos nem relatórios. Já posso dizer. Pode ser dividido em 2. É uma premissa, mas pode ser dividido em 2, né? A pessoa que gosta fantástico. de avaliação. Show. É uma proposição composta. Maravilha. Mas já sabemos que isso aqui é uma premissa que vai ser avaliada. Você dá um enterzinho aqui para separar. Essas 2 aqui também, mesma natureza. Mais uma premissa. Gente, veja que a gente está usando o Word do Google para fazer uma análise, um raciocínio. Veja que assim, o sistema. Isso é um sistema. Porque a forma que a gente está fazendo é sistemática. A gente vai reusar o mesmo software para resolver 2 problemas. É isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Certo. E esse daqui? Isso aqui é uma premissa? É um axioma? Interrogativo. É uma interrogativa. Isso aqui é outra coisa. Vou jogar aqui embaixo que isso aqui é sobre a resposta, né? E agora que eu já tenho esses caras aqui, eu posso fazer as minhas implicações, certo? Eu vou analisar esse cara aqui. O que eu consigo analisar sobre esse problema, hein? Rock, samba, gosto musical. Gosto musical. Tem gosto musical, né? Você vai dividir rock, samba e sertanejo. Existem 3 estilos musicais, 3 gostos musicais. Show de bola. O que mais que eu posso aprender aqui logo da primeira frase? 3 pessoas. Existem 3 pessoas. Que é Bárbara, Elvira... 3 funções. Perfeito. Existem trabalhos, né? Trabalhos. Maravilha. Que é digitar relatórios, gestão e avaliação documentos. O que mais que eu consigo pegar daqui? A pessoa que gosta de rock não faz avaliação de documento nem digita relatório. Ah, legal. A pessoa de rock não faz avaliação de documentos nem digita relatórios. Aí eu posso quebrar embaixo. A pessoa que gosta de rock não digita relatório. Show de bola. O que mais? A Elvira não gosta de samba e nem a Soraya. Que gosta. Não. Mas que é a pessoa que gosta de samba não é a Elvira e nem a Soraya. Perfeito. Não é a Elvira. Perfeito. E aqui eu repito que não é a Soraya. E não é a Soraya. Maravilha. E o próximo? E ela também que gosta de samba não é a Elvira. Então ela é a Bárbara. Olha só! Viu como é que vai quebrando, vai funcionando? Aí, ó, a pessoa que gosta de sertanejo... Não é Elvira. Não, ela não é Elvira. Não é a Elvira. Não é Elvira. E o que mais? A pessoa que gosta de sertanejo... Não avalia documento. E nem a Elvira também. Isso aí. Não avalia... E eu tenho aqui, ó... A Elvira não avalia documentos. Elvira não avalia documentos. Olha que dentro de uma proposição composta, eu tenho 3, sendo que uma está subentendida. Olha que loucura. Está subentendida. Veja só. Aí imagina se tiver que ficar lembrando esses troços todos. Olha que coisa. Ó, quanta coisa a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 premissas para a gente trabalhar. A gente tem que lembrar isso de cabeça. O que eu vou fazer? Já que eu tenho aqui, eu já vou copiar o esquemão aqui, para a gente agora fazer o nosso modelo. Pega o nosso modelo. Posso apagar isso aqui, só para seguir tabela. Maravilha. Eu tenho quantos conjuntos, hein? 3 conjuntos. Qual a primeira relação que aparece para mim no problema? É o gosto musical e a função. A pessoa. Gosto, então é música e trabalho. Concorda? Que é esse aqui, né? A pessoa que gosta de rock não faz isso no documento. Beleza. Então eu tenho aqui eu tenho rock, eu tenho... Samba Aí eu e sertanejo. consulto aqui em cima, tá vendo? Samba e sertanejo. Legal. E os trabalhos são digitar, relatório, avaliação de documentos e
E Então, outro eu que consulto logo aqui, eu consulto na ordem, tá vendo? Para tentar extrair alguma ordem da coisa. E avaliação de documento. Show de bola. Deixa eu diminuir um pouquinho pra gente, para ver se cabe na volta. Eu vou botar em vez de documento, vou botar assim, doc. Qual é a outra relação que existe, hein? Samba e pessoa, né? Tem a pessoa, né? Então tem uma outra tabelinha aqui. Então aqui é pessoa, muito bom. Samba, sertanejo. Uhum. Vou ter aqui embaixo o quê? Quem são as pessoas? Bárbara, Elvira e Soraya. Tem alguma outra relação? Não tem relação de pessoa com trabalho? Tem, ó. Elvira não avalia documentos. Tem que inserir mais uma tabelinha. Essa não daria para fazer como a Elisângela tinha falado lá. Essa é mais complexa. A gente vai ter aqui pessoa versus trabalho. Isso aí, moçada, não tem que pensar. É só fazer Bárbara, Elvira, Soraya. Legal. E aqui eu tenho o quê? Digitar Eu posso até relatório. copiar já para ficar... Show de bola! Agora vamos trabalhar, né? Quer dizer, preparamos o nosso terreno, vamos agora trabalhar. Diz para mim aí, começa do começo. Rock e documento é falso. Rock e documento é falso. Porque você está dizendo o quê? A pessoa que gosta de rock não faz documento. Beleza. Elisângela está perguntando assim, não tem que pensar e o penso logo existo. Ah, isso aí, se a gente entrar nessa discussão filosófica, vamos depois marcar só uma cerveja para falar só disso? Vai ser show de bola. Mas quando eu falo não tenho que pensar, claramente é falando que eu não tenho que me esforçar, fazer um esforço sobre-humano, não. Eu vou criando, o ser humano consegue criar mecanismos no mundo real para levar a água para o caminho certo, levar a conclusão naturalmente para o caminho certo. Então é assim que a gente vai devagarzinho fazendo. Rock não é avaliação de documentos, Rock não digita relatórios, logo deduz o quê, meu caro Watson? Quem gosta de rock trabalha com a gestão de estoque. Show de bola. E agora o que eu posso falar sobre esses caras aqui? Nada, mas eu posso falar alguma coisa aqui, né? É isso. O que eu posso dizer? Que não é samba, que não é sertanejo. Próxima coisa. Quem gosta de samba não é Elvira. Elvira e samba é falso. Quem gosta de samba não é a Soraya. Soraya e samba. Logo deduz o quê? E samba da Bárbara. Bárbara que gosta de samba. E o que mais que eu posso deduzir disso aqui? Volta lá. Não preciso. Bárbara é falso para rock e sertanejo. Falso para rock, falso para sertanejo. Maravilha. Show de bola. O que mais que nós temos aqui? Sertanejo não avalia documentos. Não, então vamos na ordem. Elvira não avalia documentos. Já está na Elvira. Sertanejo não é Elvira. Então, ó, sertanejo, não, aqui embaixo. Elvira, cadê? Sertanejo, Elvira. Falso, ó. Elvira não é sertanejo. Logo deduz o quê? Elvira é rock, verdadeiro. Elvira é rock. Logo deduz o quê? Soraya é falso. Soraya não é rock. É rock. Soraya é sertanejo. Tem que ser o verdadeiro. Legal. Agora tem que falar aqui embaixo, né? Elvira não avalia documentos. Então, aqui embaixo, avalia documentos. Elvira não avalia documentos. Posso deduzir alguma coisa disso? Alíssimo, sim. A Quem pessoa gosta que de gosta de sertanejo não avalia documento. Beleza. Então, sertanejo, documento. Logo deduz o quê? Quem gosta de sertanejo precisa de relatório. Sertanejo, relatório. O que mais? E Então, não falso, de gosta de samba, não. Perfeito. Perfeito. A avaliação dos documentos aqui certinho. Bacana. E agora, como é que eu sei quem é quem aqui? Tem a relação da que a Elvira disse que não é, tá lá em cima. Não lembro da resposta. Elvira, como é que é, Evelyn? A Elvira disse que, né, quem gosta, que ela não avalia documentos e acho que nem quem gosta de sertanejo. E nem quem gosta de sertanejo. Quem gosta de sertanejo é a... Isso. Então, a Soraya não avalia documentos. Maravilha. Então, falso aqui. Logo, eu deduzo o quê? A Bárbara que avalia os A documentos. Bárbara avalia. Se a Bárbara avalia, ela não faz estoque, ela não digita relatório. O que mais que eu posso analisar agora? Eu posso ver quem faz gestão de estoque gosta de rock. Quem gosta de rock é Elvira. Logo, quem faz gestão de estoque é Elvira. Aí agora eu matei. Falso aqui. Soraya faz relatório. Sem esforço cognitivo, sem ter que lembrar de nada. Só olhando para as coisinhas. E aí o que eu consigo fazer? Qual o nome de trabalho que cada uma realiza? Então, a gente pode dizer que Elvira faz avaliação de documento e Soraya Digita relatório. digita relatório. E aí, maneiro? Sim. Viu que a gente rodou o mesmo software 2 vezes? Sim. Interessante. 80% projetando, 20% pensando. Exatamente, William. Dividir e conquistar. A estrutura do ferramental que nos ajuda a fazer o processo, ela é tão importante quanto o processo em si. É muito, muito importante a gente ter essa sensibilidade. E aí você está sempre com os dados na tua frente. Você vai deduzindo as coisas, né, pela inferência. Sim, muito bom. Maneiro. Legal. Bom, vamos continuar aqui então na nossa brincadeira.